Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo. E hoje a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo. Que nós possamos neste dia entender a relevância da realeza de Cristo em nossa vida. Para bem começar o programa de hoje, vamos juntos meditar o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Regional Nordeste 4 da CNBB está vivenciando, a partir deste domingo, o ano regional de iniciação à vida cristã e de animação vocacional. Nós vamos entender agora, nessa entrevista, as ações planejadas para a vivência desse ano. A partir de hoje, dia 20 de novembro, o Regional Nordeste 4 da CNBB começa a vivenciar o ano regional de iniciação à vida cristã e animação vocacional. Por conta disso, na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar com o Padre Wagner Carvalho, ele que é coordenador regional da iniciação à vida cristã. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Olá, Joyce, queridos que nos acompanham. É uma alegria poder compartilhar essa boa notícia que a nossa igreja do estado do Piauí propõe para os novos cristãos e aqueles que vivem em nossos ambientes eclesiais o fortalecimento da fé. Padre, qual a proposta do ano regional de iniciação à vida cristã e animação vocacional? Joyce, nós teríamos duas respostas. Uma, um ambiente mais histórico. Em 1962, o Concílio Vaticano II, um grande evento eclesial que propõe à igreja uma abertura de diálogo da igreja com o mundo, pensa de recuperar a iniciação à vida cristã, o catecumenato, numa perspectiva de fazer um caminho que, com esse caminho, os cristãos leigos pudessem recuperar um pouco a centralidade de Cristo na fé, mas também de amadurecimento. Uma segunda forma de entendermos o objetivo do nosso ano regional de iniciação à vida cristã e de animação vocacional é dentro também das exigências atuais que nós somos convidados a vivenciar a fé. E como propor uma resposta madura de amadurecimento, de fortalecimento, de educação da fé. Então, este ano da iniciação à vida cristã e de animação vocacional repensa as estruturas, de como promover os nossos encontros catequéticos, de como nas nossas paróquias ter esse ambiente de acolhida, mas ao mesmo tempo de continuidade de formação permanente, para que nossos leigos conheçam a nossa igreja, a ame e ao mesmo tempo dê testemunho. E por que foi escolhido esse tema, Iniciação à Vida Cristã, Caminho para o Encontro com Cristo? O tema do nosso ano de iniciação à vida cristã e de animação vocacional, Joyce, ele está inspirado na passagem de Lucas, capítulo 24, dos discípulos de Emaús. Ali promove-se um encontro de Cristo com os discípulos que estavam desencantados, desanimados. Então, nosso tema é iniciação à vida cristã, caminho para o encontro com Cristo. O pensamento que a igreja propõe é que faça da iniciação à vida cristã este encontro, este caminho. Daí nós encontramos nesta passagem bíblica de Lucas, capítulo 24, os 4 momentos que contemplam a iniciação à vida cristã. O querigma, onde os discípulos estavam desanimados, desencantados, Jesus se põe a caminho com eles, há uma narrativa, há uma forma de explicar a palavra, que é o catecumenato, o aprofundamento, e a partir dali começa a aquecer o coração dos discípulos.
E quando aquece, eles começam a fazer uma memória, uma retrospectiva das experiências que eles viveram com Jesus. Aquilo que a igreja depois vai traduzir como se fosse a iluminação, a purificação, esse aspecto mais remoto antes da celebração dos sacramentos, para que haja esse aprofundamento, mas ao mesmo tempo um processo de purificação do chamado. E depois que conclui com a celebração, com o sacramento. Ao partir do pão, eles retornam àquela comunidade de origem. Então, a perspectiva mistagógica da iniciação à vida cristã, que se celebra os sacramentos, mas ao mesmo tempo faz com que os discípulos retornem à comunidade. Daí o tema do nosso ano de iniciação à vida cristã. Agora, já isso é bem interessante, porque o nosso ano de iniciação à vida cristã e de animação vocacional, ele tem um aspecto também interessante, porque os bispos do nosso estado do Piauí intuíram que deveria se recomeçar no nosso estado a vivenciar aquilo que a igreja propunha desde 62. Então, em 2019, teve essa tentativa, essa intuição. Mas aí veio a pandemia, onde tudo se parou. 2022, se retomou essa ideia do ano da iniciação à vida cristã. Depois surge, na igreja no Brasil, o terceiro ano de animação vocacional. Então, os bispos discernem juntos e vê que é hora de discernir e integrar os 2 anos de iniciação à vida cristã e de animação vocacional. Por isso que o lema do nosso ano de iniciação e de animação vocacional é Corações Ardentes, Pés a Caminho, que também é inspirado na passagem de 24, Lucas, dos discípulos de Emaús. E qual a relevância de trabalhar esse tema e esse lema de forma regional? Joyce, um dos grandes desafios da iniciação à vida cristã, para que ela seja inserida no dia a dia das nossas paróquias, das nossas comunidades, é que os nossos leigos e padres conheçam de fato a metodologia da iniciação, a linguagem que ela é carregada consigo, e um aspecto também muito interessante, que é fazer com que a iniciação se torne um eixo em que todas as outras paróquias, todas as outras pastorais, todos os outros movimentos e serviços consiga, agregado à iniciação, fazer esse percurso. Então, em um ano de iniciação à vida cristã, é promover nas 8 dioceses do nosso Piauí uma unidade acerca de todas essas experiências da iniciação à vida cristã. Não significa dizer que deva desvalorizar as experiências, as iniciativas de cada diocese, mas propor animar para que em todo o estado do Piauí haja uma linguagem, um conhecimento, uma forma de fomentar estas experiências e práticas catequéticas que não se resume, sobretudo, numa dimensão mais sacramental. A proposta da iniciação à vida cristã é certamente essa, fazer com que os nossos leigos e leigas conheçam que a iniciação à vida cristã é um caminho, é um projeto de vida, e não apenas uma preparação aos sacramentos, e depois que os celebra, se torna uma festa do adeus. Aquela experiência de que depois da primeira comunhão as crianças desaparecem, depois que os nossos jovens celebram o sacramento da crisma, desaparecem. A ideia da iniciação à vida cristã é ser um projeto de vida, e esse projeto de vida nós só concluímos com a morte. E quais são as ações que estão previstas para serem trabalhadas durante todo esse ano celebrativo que se inicia agora? Joyce, o ano da iniciação à vida cristã e de animação vocacional, ele é regional, porque contempla as 8 dioceses do nosso estado do Piauí, mas o ano ele se realiza nas sedes das dioceses. Então está previsto agora, hoje, no dia 20, acontecer todas as celebrações nas sedes das dioceses, nas catedrais e nas paróquias, áreas e comunidades. E durante este ano de 2022 e 2023, diversas atividades. Talvez uma pergunta fosse, por que então começar o ano de iniciação à vida cristã no final do ano? É porque a proposta da iniciação à vida cristã é acompanhar o ano litúrgico e não propriamente o ano civil. Então, começamos o ano litúrgico com a festa do Cristo Rei, no dia 20 de novembro, e se prolongará durante todo este ano. Algumas atividades, elas são comuns em todas as dioceses. Por exemplo, a novena de Natal deste ano se propõe trabalhar 9 temas acerca da iniciação à vida cristã. Também os encontros quaresmais do próximo ano contemplarão também temas acerca da iniciação à vida cristã.
E cada diocese está pensando de como articular com as coordenações diocesanas, com os outros grupos, eventos, atividades. Por exemplo, já vi em algumas dioceses que estão promovendo o Dia do Perdão. É verdade que todo dia é o Dia do Perdão, mas a diocese está pensando de como articular para que aconteça esse dia todo na diocese, em que o povo para, pensa, faz o seu exame de consciência, os momentos celebrativos comunitários e os momentos de confissões individuais. Então, cada diocese está articulando, planejando. Do ponto de vista de animação vocacional, que é uma outra perspectiva também de como vivenciar este ano, tem os simpósios. Então, em cada diocese, neste primeiro semestre de 2023, acontecerão também encontros. E aí a forma de trabalhar é um jovem que desperta-se para a vocação, a uma vida religiosa, consagrada ao matrimonial, enfim, entender também o processo de iniciação à vida cristã. Sabia, Joyce, nós fizemos um estudo aqui no seminário e o que nos chamou a atenção é que na maioria dos nossos vocacionados, eles são fruto dos grupos do Coroinhas, que é um fato interessante ainda no nosso Nordeste, para a nossa realidade brasileira. Por quê? Porque muitas das vocações são vindas de novos movimentos, das novas comunidades, e o que não se repete na nossa realidade piauiense. Então, como ajudar a iniciação à vida cristã nesses encontros de coroinhas, com as crianças, com os adolescentes, na Crisma, temas voltados também para despertar o discernimento vocacional. Agora, esta vocação, ela ser pensada de forma horizontal, isto é, não especificamente para aqueles que desejam, pensam de ser padre ou uma freira, mas como ajudar os jovens a entender, por exemplo, a vocação ao matrimônio, como entender o jovem a se sentir feliz, realizado, perceber que ele é chamado muito mais além daquilo que ele está limitado na pequenez dos sentimentos da vida, nos desencantos, nos desencontros. Então, o processo da iniciação à vida cristã e de animação vocacional almeja justamente isso, auxiliar também os nossos jovens, as nossas comunidades, a se reanimarem, reacenderem, despertar o chamado. Um fato interessante que nós iremos concluir, nós estamos chamando, Joyce, de celebração memorial, porque a iniciação à vida cristã não se termina. Mas em 2024, em julho, 21, 22 e 23 daquele mês, acontecerá aqui no nosso Piauí e em Teresina a acolhida de todos os regionais que compõem o nosso Nordeste do Piauí, a fim de nós fazermos uma grande celebração de caminhada da catequese a nível Nordeste. Então está sendo articulado, está pensado de tal forma que o nosso ano regional de iniciação à vida cristã e animação vocacional se concluirá também com esta grande celebração. Então, um percurso que nós vamos fazendo em cada diocese, no regional e depois no Nordeste, com uma forma de articulação também de animação do processo à vida cristã. Então, nós aproveitamos para fazer um convite, reforçar assim que você que está nos acompanhando, que faz parte dos grupos, você que tem uma fé ainda fragmentada, que deseja assim conhecer um pouco mais a própria fé, porque acreditar nesse tempo faz sentido, porque o seu filho anda um pouco desanimado, desencantado com alguma situação da vida, que tal aproveitar este ano então para fazer esse amadurecimento da fé? Se você tem aquela saudade do Deus da infância, né? Muitas pessoas dizem, eu lembro quando eu era coroinha, ou então quando eu fui catequista. Algumas têm a lembrança do Deus da infância. Como refazer então este tempo? Será que não é o momento também de você aproveitar esse retorno para Deus e aí fazer da iniciação à vida cristã esse percurso? Porque as pessoas pensam que a preparação para os sacramentos ou a catequese termina com os sacramentos. Não, a iniciação à vida cristã é um projeto de vida. Então ele vai continuando todas as etapas da vida. Então, padre, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos, pela disponibilidade de estar falando sobre esse assunto para todos que nos acompanham agora. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade, a você que nos acompanha. Foi um momento de partilhar um pouco que os nossos bispos do Piauí, preocupados com a evangelização do nosso povo, propõem para que haja um amadurecimento da fé em nossas comunidades. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e acompanhe as atualizações da Arquidiocese de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos.
E neste domingo em que nós celebramos o encerramento do ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, vamos agora no quadro Bons Conselhos refletir sobre a realeza de Cristo. Hoje a igreja celebra o dia de Cristo Rei. Por isso, no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos conversar sobre a realeza de Cristo com o padre Iago Aquim. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar participando da nossa entrevista. Eu que agradeço, e a casa está sempre de portas abertas para a equipe do programa. Padre, como entender a realeza de Cristo, principalmente nos dias de hoje, em que a sociedade se encontra bem dividida, bem pluralizada? A solenidade de Cristo Rei do Universo foi instituída pelo Papa Pio XI no dia 11 de dezembro de 1925, num contexto de pós-guerra, de racionalismo e relativismo. Pio XI quis, com esta solenidade, proclamar o reinado social de Cristo, ou seja, Jesus é o rei e centro da sociedade civil. Hoje, no contexto atual de pluralidades, de diferenças, digamos assim, esta solenidade tem um tom de unidade. Em Cristo, através do exercício da caridade, podemos agregar todos que são diferentes, todos em suas diferenças. Já que estamos falando de sua realeza, o que é o reino de Cristo? O reino de Deus, ou o reino dos céus, é em primeiro lugar a pessoa do próprio Cristo. Jesus Cristo, Deus encarnado no meio de nós, é o próprio reino de Deus que se faz presente em nossa vida. Também o reino de Deus, ou o reino dos céus, pode ser entendido como o exercício da vontade de Jesus expressa em seu Evangelho. E o que nós devemos fazer para garantir a nossa participação nesse reino de Cristo? Como nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Todas as vezes que o fiel cristão promove a cultura da paz, da solidariedade, do amor e da misericórdia, estamos instaurando o reino de Cristo e o colocando como centro de nossas vidas. Esta é a vontade de nosso Senhor. À medida que nós promovemos a cultura da paz, da solidariedade, do amor e da misericórdia, estaremos cumprindo aquilo que rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Onde houver um cristão que viva de fato a sua vida tendo Cristo como centro, o reino de Deus estará sendo instaurado, no meio da sociedade e no mundo inteiro. E como fazer para viver nesse reino de Cristo, não somente nesse período, nessa data do dia 20 de novembro, como também durante todo o ano? Jesus é o centro e é o fim, o início de todas as coisas. Como ele diz no Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A solenidade de Cristo Rei do Universo vem sempre no final do ano litúrgico. Então nós não celebramos o reinado de Cristo somente hoje, neste domingo, mas durante toda a nossa vida, colocando Jesus e seu senhorio no centro de todas as nossas ações. Em tudo aquilo que fizermos em casa, no trabalho, nos estudos, Jesus tem que ser o centro e o Senhor. Padre, e como nós devemos celebrar a festa da realeza de Cristo? Podemos celebrar a festa da realeza de Cristo participando da ação litúrgica, ou seja, da missa solene de Cristo Rei do Universo, hoje, neste domingo, como também oferecer a nossa vida, consagrar a nossa vida, as nossas ações ao coração de Jesus. Nós temos inclusive uma fórmula de consagração, que é a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, que foi aprovada pelos papas e que pode ser feita de modo especial neste dia. Então, Padre, eu gostaria de agradecer por sua participação mais uma vez aqui no programa Em Tuas Mãos, por esclarecer todas as nossas dúvidas. Muito obrigada. Agradeço à equipe do programa Em Tuas Mãos, agradeço a todos aqueles e aquelas que nos acompanham neste momento. E viva Cristo Rei! Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube.
Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para o rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Você confere agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Do dia 11 ao dia 15 de novembro, a cidade de Recife realizou o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que este ano trouxe como tema Pão em Todas as Mesas, que foi utilizado como base para a programação que aconteceu durante os 5 dias. O evento contou com a presença de representantes do Papa, além de cardeais, bispos e diáconos provenientes das dioceses do país, além de fiéis. O Regional Nordeste 2 da CNBB foi o responsável pela preparação do evento, que trouxe dentro da programação diversas atividades e acontecimentos que marcaram o momento, como a realização da primeira comunhão de mais de 3.000 crianças da Arquidiocese de Olinda e Recife, uma vigília da juventude que reuniu mais de 20.000 jovens no Centro de Convenções em Olinda, uma feira católica que abordou exemplos de devoção mariana, um espaço reservado com padres à disposição para realizar a confissão de fiéis durante todo o congresso e no último dia foi realizada a inauguração da Casa do Pão. No último final de semana, dia 12 e 13 de novembro, o Santuário de Santa Cruz dos Milagres celebrou o Encontro dos Santos, que este ano trouxe como tema fé, esperança e caridade. O evento foi vivenciado até a noite do domingo e contou com uma vasta programação, como missas, procissão e a reza do Terço da Misericórdia. Com mais de 20 anos de existência, a Romaria do Encontro dos Santos é caracterizada pela condução da imagem do santo padroeiro de cada comunidade da região até o santuário. Essa é a última das 3 principais peregrinações realizadas anualmente no santuário. O evento reuniu fiéis de toda a Arquidiocese de Teresina. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Porque nós cremos, para aqueles que creem, para Deus nada é impossível. Vamos agora celebrar o nosso ato público da nossa fé católica, da fé em Deus e o desejo de todos nós chegarmos também à santidade. Viva a vida! Louvores a Santa Cruz, cantemos também na terra, louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz, sinal de esperança e vida, o lenho
o tema Ação Social Criança Protegida, na manhã da última quarta-feira, dia 16 de novembro, representantes da Ação Social Arquidiocesana, a ASA, participaram de uma capacitação da rede de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de Teresina, realizada pelo Ministério Público do Piauí, que teve como objetivo fortalecer a rede com palestras reforçando a necessidade de assegurar os direitos dos mais vulneráveis, além da explanação das leis já existentes que visam combater o trabalho infantil. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações é só acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos. Confira agora nossas dicas de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Palavras da Bíblia para Casais, da editora Vozes. Esta obra tem como objetivo apresentar por meio de passagens bíblicas, histórias e relatos, conteúdos e situações que falam de casais e para casais. Os textos propostos podem ser meditados individualmente ou a dois. Cada texto é acompanhado de um curto comentário, seguido de questões para refletir e cultivar o diálogo conjugal, ou de uma proposta para realizar uma oração, ou ainda de uma resolução a ser tomada individualmente ou a dois. Este é um livro de cabeceira no qual Deus fala aos casais e se dirige a eles na particularidade da sua vocação, o matrimônio. E essa é a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite e garanta a sua obra. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Neila Brandão. Ela que, durante a pandemia, passou a confeccionar artigos religiosos em porcelana. Há poucos anos, a artista Neila decidiu iniciar uma produção envolvendo materiais de porcelanato. Necessitando de uma renda extra e querendo um negócio próprio, ela passou a desenvolver essa customização nas peças. Não demorou muito para o seu trabalho se tornar conhecido. Sempre inovando, ela decidiu trazer as imagens religiosas em porcelanato, o que se tornou um grande sucesso. Ela conta com detalhes como se deu o início dessa arte. Eu comecei a trabalhar com as imagens religiosas a partir do momento que comecei a trabalhar com as lembrancinhas. Começaram os pedidos para batismo, né? Aí queria montar um kit de convite para padrinho, convite para madrinha. Aí sempre na caixa a gente manda fazer, né? Uma caixa toda personalizada, com os parceiros e tudo. Coloca uma imagem ou do santo, né? Das santinhas, ou um porta-terços, né? Já com um tercinho dentro. Aí começou daí, né? Com os pedidos para as lembrancinhas de batismo. A gente faz também as miniaturas, as santinhas pequenas, como essa aqui, que é para a lembrança dos convidados. Iniciou aí, né? Essa parte de trabalhar com as imagens religiosas. Muitas pessoas também procuram as peças com o intuito de presentear os amigos, que muitas vezes levam palavras e frases religiosas. Às vezes está passando por um momento difícil, né? E a pessoa é católica, aí leva uma santa personalizada com seu nome, com uma mensagem, né? De força, tudo. Você pode escrever o que quiser na imagem. Pode colocar o nome, se quiser colocar só uma frase, rogai por nós, ou fé. Tudo que você quiser colocar na imagem dá para colocar.
A artista conta ainda que os pedidos que mais saem são que estão relacionados à religião, principalmente com os sacramentos. Os pedidos que mais saem são as lembrancinhas, né? Para batizado, aniversário, crisma, eucaristia, são as miniaturas, é o que eu mais vendo, são as miniaturas. Aí tanto a religiosa, que a gente tem a garrafinha de água benta, a gente tem os pratinhos de joia que você pode personalizar com santinha, com divino, né? Temos os porta-terços também que saem muito, fora as imagens, né? Neila explica ainda como se dá o processo de fabricação dessas peças que normalmente demoram bastante para serem preparadas. Primeiro a gente faz a arte no computador. Depois dessa arte ela vai impressa num papel específico, que é um papel gomado. Depois de impressa a gente inverniza essa impressão, a gente passa um verniz por cima, espera secar, recorta, aplica na peça, tira todo o excesso de água com cuidado para não rasgar e depois vem a pintura dos detalhes em ouro, né? Que é feito tudo à mão. Pinta, se for uma imagem, pinta a coroa, o terço, feito com a pena, né? Tudo bem detalhado. Depois vai ao forno, ela passa 6 horas no forno a 850 graus e pronto. Aí daí a imagem fica, as lembranças e imagens ficam prontas, as peças. Ela revela sobre o sentimento de realizar esse trabalho manual que carrega detalhes, sentimento e muita dedicação por parte dela. É muito prazeroso, né? É muito prazeroso. Faz tudo pensando no cliente, como é que ele gostaria, as cores, né? Os detalhes, tudo feito com muito carinho, muito amor, muita dedicação, né? Muito trabalhoso, porque tudo é bem minucioso a questão de trabalhar com as imagens. Uma xícara, uma peça assim, não. Você bota o desenho, né? Aplica, bota no forno e pronto. A imagem não, você tem que pintar a coroa, é tudo feito à mão. Então você tem mais aquele cuidado, aquele carinho, né? E de fazer pensando realmente em quem vai ganhar a peça, né? Neila vem de uma família bem católica. Desde pequena frequenta a igreja e desde então permanece firme na sua fé. Atualmente, em seu condomínio, participa de um grupo de oração uma vez por semana. Vai à missa da Misericórdia às quartas-feiras e é paroquiana da igreja Nossa Senhora de Fátima. Ela conta o que mudou na sua vida após dar início a essa arte religiosa. Eu não sei se está relacionado ou não, mas assim, a minha empresa prosperou, né? Eu tenho crescido, eu comecei com um forno, uma impressora, né? Eu já conquistei, que já consegui comprar mais um forno, mais uma impressora. Eu mudei de espaço, que eu trabalhava antes na loja do meu marido, com um espaço bem reduzido. Hoje eu tenho um espaço amplo, uma casa, onde eu posso ter um espaço para atender, um espaço para trabalhar, outro para colocar as máquinas, né? Então, assim, eu vejo que prosperou bastante, eu cresci em pouco tempo, né? Neila conta ainda que antes, durante e após as produções tem um certo costume que, segundo ela, a fortalece e leva paz para o ambiente de trabalho. Tem a questão da água benta. Eu gosto muito de, depois que eu termino, né, de jogar, eu tenho um vidrinho ali, eu gosto de borrifar água benta nas peças, não só nas imagens, mas nas peças mesmo, no meu ambiente de trabalho. Quando eu chego de manhã, eu gosto de borrifar água benta para abençoar mesmo. E através dessa produção, a artista Neila evangeliza aqueles que, através da sua arte, se sentem tocados, além de se fortalecer a cada dia mais na fé cristã. E confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é um prazer estar novamente com vocês aqui hoje no programa Em Tuas Mãos, falando aqui um pouquinho a palavra do pastor.
Peço permissão de entrar na sua casa, peço permissão de sentar com você um instante para conversarmos sobre o que Deus tem a nos dizer no dia de hoje. E nós estamos no 34º domingo do tempo comum, último domingo do tempo comum, último domingo do ano litúrgico. O que é que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a partir do próximo domingo, a igreja inicia um novo ano. Nós sabemos que o ano civil se encerra no dia 31 de dezembro. Ali encerra o ano civil e no dia 1º de janeiro nós iniciamos um novo ano civil e comemoramos a festa do ano novo. Na igreja é um pouco diferente. A igreja encerra o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei e inicia o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Se você percebe, todo o percorrer do ano litúrgico está cheio da presença de Jesus Cristo. Nós iniciamos o ano refletindo sobre o seu nascimento, sobre a vinda de Jesus Cristo a este mundo, passamos pelo seu batismo, passamos pelo início da sua vida pública, passamos pelos milagres, pelos sinais que ele realizou, nos aproximamos dele na sua paixão, na Semana Santa, que é o ápice, o ponto alto do ano litúrgico, quando nós refletimos sobre sua paixão, morte e ressurreição. Depois do tempo pascal, nós vivenciamos o dia a dia, todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, desde a vocação do chamado dos discípulos até os milagres e os sinais que ele realizou. E encerramos esse ano litúrgico exatamente com a festa de Cristo Rei. Isso para dizer o quê? Que Cristo está no começo e no final da nossa vida. Cristo é o alfa e o ômega. Ele abre o ano litúrgico e ele encerra o ano litúrgico também. A festa de Cristo Rei quer dizer que todos nós que percorremos essa estrada, a estrada desse mundo, essa estrada vacilante, cheia de dificuldades, cheia de percalços, essa festa diz a nós, essa solenidade diz a nós que no final nós vamos participar do reino de Cristo. Essa festa mostra a parousia, mostra o reinado eterno de Cristo, mostra o que nos espera, o que espera o cristão fiel, que se prepara para viver a eternidade. Mas é importante também nós percebermos um pouco da dinâmica desse ano litúrgico. Por exemplo, durante o ano que se encerra hoje, nós refletimos aos domingos o Evangelho de São Lucas. Isso quer dizer que nós vivenciamos o ano C. A igreja divide o ano litúrgico em 3 ciclos. Um ano ela reflete sobre o Evangelho de Mateus, então é o ano A. No ano seguinte ela reflete o Evangelho de Marcos, é o ano B. E no outro ano ela reflete o Evangelho de Lucas, que é o ano C. Então nós refletimos agora o ano C, o Evangelho de São Lucas, e vamos iniciar o Evangelho de Mateus, ou seja, agora nós vamos iniciar o ano A. Isso para mostrar a nós o ponto de vista de cada um dos evangelhos sinóticos, dos 3 evangelistas. Nós vamos ver como eles enxergaram os sinais de Cristo e como eles transmitem isso a nós. Então, a partir desse próximo domingo, o principal que vai estar na liturgia é a visão de Mateus. É claro que um momento ou outro nós vamos ver o evangelho de São João. São João ele está presente nas principais solenidades, nas principais festas da igreja, mas vamos ver com muito mais frequência a visão de Mateus, como Mateus nos transmite o Evangelho de Cristo. Então, o que importa para nós agora é nos abrirmos à novidade desse ano que se inicia. O ano litúrgico, quando ele se renova, é para trazer também o sentimento de renovação para a nossa vida. E é exatamente por isso que inicia com o tempo do Advento. Advento é o tempo da espera, é o tempo da esperança. E assim a nossa esperança deve ser renovada para esse ano que se inicia a partir de agora. É momento em que cada um de nós, você que está agora me acompanhando, que está agora me assistindo, é momento de você parar e pensar na sua vida. Quais as dificuldades que eu ainda tenho? Quais os medos que eu ainda possuo? Esse ano litúrgico que inicia agora, a vinda de Cristo, ele vai lhe fortalecer
para você superar qualquer obstáculo que apareça. Não garanto a vocês que nós não tenhamos dificuldade nesse percurso do ano que vai iniciar, porque o próprio Jesus Cristo teve. Toda a vida de Jesus Cristo foi marcada pela dificuldade. Toda a vida de Jesus Cristo foi marcada pela perseguição, e a nossa vida não vai ser diferente. A vida do discípulo, a sorte do discípulo não é diferente da sorte do mestre, mas tenhamos uma certeza absoluta, da mesma forma que Jesus Cristo reinou no final, nós que vamos nos manter fiéis, reinaremos com Ele também. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos pedir ao Cristo, Rei do Universo, que estabeleça em nós um reinado de harmonia, de paz e santidade. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte.